Em nome de Jesus. Para mim, o prazer é meu, de verdade. Sempre bom estar na casa do Senhor. Hoje eu falava para a igreja, foi um dia muito corrido, é uma semana muito corrida para a gente. E a obra de Deus é assim. O pastor falava sobre a volta de Jesus, né? Uma coisa que eu falo, como que é Deus? É um Espírito só. É só um Espírito. O Espírito que habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em você. Com certeza tem igrejas por aí espalhadas no mundo também agora, louvando, pessoas pregando a palavra, e é o mesmo Espírito. E o pastor falava sobre o céu. É engraçado que hoje eu falei o dia todo para a igreja sobre isso, sobre o céu, porque as pessoas andam ocupadas com tanta coisa, mas com tanta coisa daqui da terra. Eu sei que todos nós temos as nossas obrigações, nossos compromissos, porém isso aqui tudo é passageiro, pessoal. A gente está aqui numa noite maravilhosa, eu piro de louvar a Deus, é da hora demais. E eu fico imaginando como que deve ser o céu, né? Que às vezes as pessoas, hoje mesmo eu vi uma pessoa, eu sei que ela estava cansada, mas ela encostada na parede. Eu fui lá, dei uma sacudida nela, falei, sai dessa parede, dona. É cansativo. Hoje eu fiz 3 reuniões pela misericórdia, cada uma diferente da outra, e agora já é diferente, já está sendo diferente, porque a Bíblia fala que o Senhor faz nova todas as coisas. É um Espírito vivo, é um Deus vivo. Quando cantou esse hino falando do rio por onde ele passar, é maravilhoso, porque o Senhor é a fonte da água da vida. A fonte não para, o rio, se você parar de frente com o rio, está toda hora passando água. Deus está fazendo toda hora coisa nova na vida da gente. E quando a gente se preocupa com tanta coisa aqui da terra, a gente começa a se transformar em crentes robóticos. E a gente começa a ficar robótico. Eu vou para a igreja porque hoje é terça-feira, se eu não for, o pastor vai. E as pessoas estão perdendo a essência do primeiro amor. Jesus falou isso em Apocalipse, através do servo dele, dizendo que a igreja resistia a muita coisa por conta do nome dele, mas que a igreja estava perdida. E às vezes o se perder não é você cometer um pecado, porque nós somos pecadores, mas acredito eu, posso estar errado, que uma das coisas que mais entristece a Deus é Ele ser colocado, muitas vezes, isso acaba sendo eu, vocês, em segundo plano na nossa vida. Eu falava com o pastor, falei rapidinho, ele perguntou se eu estava esses dias na Brasil para Cristo. Eu cheguei lá tão mal, pessoal, mas tão mal, porque todos nós temos problemas. Eu passei, eu digo que eu passei porque a gente tem que viver pela fé, né? Problema com um filho meu. E às vezes a gente, como pastor, chega na igreja, você vai ministrar sobre a vida de alguém aí, e você fala, ó, confia em Deus, põe na mão de quem? De Deus, não é isso que a gente fala para as pessoas? Mas quando é com a gente põe, não, Senhor, está nas mãos do Senhor, mas daqui a pouco a gente já pega de volta. E eu cheguei lá e falei, eu vou sentar lá no fundo. Uma irmãzinha veio para pegar meu nome, para perguntar quem eu era, de onde eu era. Eu falei, fala meu nome não. E aí eu estava lá quietinho no meu canto, o pastor veio e falou, vamos lá na frente. Eu falei, pastor, eu só queria buscar. Ele falou, mas você pode buscar lá na frente. Como que é as coisas? O Espírito de Deus, Deus vivo, é o Deus que a gente serve. E eu não peguei a Bíblia, e daqui a pouco o pastor Léo vai lá e fala assim, eu queria falar com o pastor Kleber, ele veio só buscar, mas a gente queria ouvir, e eu não queria falar nada. Só queria buscar, só queria ouvir. Mas enfim, subi no altar. E quando eu subi no altar, por Deus do céu, gente, porque o pastor falou, fica à vontade, como se fosse a sua igreja. Mas
A gente vai ficar à vontade, glória a Deus, igreja. Eu já estou começando a ficar à vontade, mas não tem como subir aqui e não sentir o Espírito de Deus. É maravilhoso. E eu lembro que eu falei nessa quarta-feira assim, que Deus, Ele fala na sua palavra: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu subi naquele altar e, como se fosse com a mão, Deus tirou toda a minha preocupação, minha tristeza, minha angústia. Em poucas palavras eu desci, eu saí daquele dia maravilhado. Eu não queria nem falar com ninguém, não queria nem orar com ninguém. Naquela quarta-feira eu cheguei meia-noite em casa, não foi, Thaís? Porque eu encontrei pessoas precisando de um conselho, precisando de uma palavra, de oração. E eu fui parar lá no hospital, na Santa Casa, orando por pessoas. E eu voltei tão maravilhado para casa, porque Deus faz nova todas as coisas, igreja. Então hoje Deus falou algo no meu coração, mas eu falei: Senhor, o que eu vou falar lá na igreja? Porque são povo diferente, são pessoas diferentes, que não adianta eu querer pregar a mesma palavra que eu falei o dia todo, em 3 reuniões com pessoas diferentes, a palavra foi indo diferente. Mas quando eu estava para vir para cá, Deus falou para mim sobre oração, sobre posicionamento, pessoal. E é uma coisa que nós temos que ter nos dias de hoje, não se tratando de política, porque isso aí estava me deixando meio ressabiado, mas a verdade é que o nosso Deus, Ele não muda, pessoal. Seja quem for que ocupar, sei lá como que chama aquele negócio lá onde os presidentes ficam, parlamentar, o que é? Sei lá, aquela cadeira que eles vão sentar lá, lá pouco importa se é Lula, se é Bolsonaro. Importante é quem está ocupando o trono, igreja. É Ele que governa a terra, amém, pessoal? É Ele. O céu sempre venceu. O céu sempre venceu. O diabo sempre se levantou. Não é só sobre esse século, não é só sobre essa nação, só esse povo nos dias de hoje. O diabo sempre se levantou, mas Deus sempre venceu. E a gente tem que tirar um pouquinho sobre isso e pensar mais no céu, como o pastor falou. As pessoas estão se esquecendo da salvação. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela por gentileza, 2 Crônicas 1. Aliás, perdão, 2 Crônicas, não está certo. 2 Crônicas 1. Por favor. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Elias e os 3 capitães. Elias e os 3 capitães. Posicionamento é o que você tem que ter. Se um dia você quer pensar em morar no céu, igreja, você tem que ter posicionamento. O evangelho não é só de palavra, mas é principalmente de atitude, pessoal. Falar, se a gente sair daqui, essa turma toda agora, ir na rua e perguntar quem quer ir para o céu, a gente pode encontrar a pessoa mais drogada lá no fundo do poço. Se a gente falar: você quer ir para o céu? Ela vai querer ir, pelo menos vai falar que quer. Mas o que a gente tem feito? As propostas chegam aí todos os dias. E a Bíblia fala de um rei que ele caiu de uma altura, pelo que a Bíblia me faz entender, uma altura muito alta mesmo, e ele ficou enfermo. Mas ao invés dele buscar a Deus, ele resolve querer pedir às pessoas que fossem até Baal para clamar a Baal. Mas Deus se levantou e falou para Elias o seguinte: barra esse mensageiro, porque existe um Deus em Israel. As pessoas, elas hoje
elas buscam, elas pensam que Deus, ele é um Deus raso, sabe? E as pessoas buscam socorro em homens. Quando o pastor me fez o convite, e eu vi lá como que fala aquela imagem lá? Tem um nome, não tem? Falando da vigília? Não? A arte, é. Aí eu vi lá falando sobre oração. A oração as pessoas às vezes levam meio como se ela fosse o último recurso. Vou no médico, fazer exame, tomar remédio, vou falar primeiro com o advogado, falar com o juiz, vou falar com esse, vou falar com aquele, não deu certo, vou orar. Quando na verdade a oração tem que ser em primeiro lugar. Jesus falou para Pedro: Pedro, está aqui a chave. Essa chave, ela é forma de figura, mas a chave é a oração. E as pessoas, elas preferem. Eu lembro que quando eu conheci o pastor Eliseu, ele disse assim: as pessoas vão lá na igreja e pedem oração para mim. Poxa, hoje eu fui almoçar 5:30 da tarde, gente, porque eu não quero ser, às vezes, sabe, chato ou inconveniente. Não estou falando que sou chato, não. Falei ainda para minha esposa, falei: a irmã não vem na igreja faz tempo. E quando veio, ela pegou eu, sabe, pela orelha assim. Só história triste. Eu não gosto de ficar ouvindo história triste não, gente. Jesus faz a gente ficar tão alegre, não é verdade? E aí eu fui almoçar 5:30, eu lembrei dele falando que as pessoas vão pedir oração. Eu falo: para que você quer oração? E é verdade. Se você parar para analisar, tudo bem, nós somos uma autoridade constituída por Deus, mas Deus te deu liberdade, o véu foi rasgado, você pode dobrar o teu joelho, você pode clamar, você tem acesso a Deus, igreja. Ele disse: entra no quarto, fecha a porta. Você tem liberdade. Eu sei que às vezes a igreja nos vê como homens de ferro, o pastor tem mais fé. Você não sabe de nada, porque às vezes nós, pastores, estamos tão atribulados com os problemas, mas a gente exerce a questão de orar. E é bom isso, porque a Bíblia fala que é dano que se recebe. Às vezes a gente não quer nem orar. Quantas vezes eu já cheguei na igreja e falei: não quero orar por ninguém. E aí nesse dia que Deus envia as pessoas para a gente orar. Fala: Deus, o Senhor não é brincadeira não. Ao invés desse rei orar, ele vai lá querer falar com Baal. E Deus barrou, falou: não, pode falar para eles se porventura não tem Deus em Israel. Só que a questão é, igreja, que toda hora que nós colocamos ou nos posicionamos em oração, você precisa entender que é pouco falado sobre inferno, é pouco falado sobre diabo, mas é algo que existe. A Bíblia fala que existe um fundamento, mas existe dois caminhos: existe o bem e existe o mal. E toda vez que você se põe em propósito de oração, de jejum, que você começa a se santificar, você precisa entender que você tem que se fortalecer. Porque quando Daniel entrou no quarto para orar, Satanás se levantou contra ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionaram, Satanás se levantou contra ele. E assim foram com homens e mulheres de Deus aqui na Bíblia. E a Bíblia fala, começando a palavra assim: então lhe enviou o rei um capitão de 50. Por que ele enviou o capitão de 50? Porque Elias falou assim: pode falar lá para o seu rei que ele, na cama que ele caiu, ele vai morrer. Porque quem não busca a Deus, quem não entende que depende de Deus, vai morrer. Mas não estou falando de uma morte física, estou falando de uma morte espiritual. E ele falou: a mesma cama que você caiu, você vai ficar, você não vai. E ele não gostou, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Essa
essa é a mais pura verdade. As pessoas hoje, me perdoe falar, espero que você não seja assim, e se você for assim, que hoje você possa mudar o seu conceito. Porque as pessoas hoje, elas não querem ouvir a verdade. Não pode falar a verdade, tem que passar a mão na cabeça. Eu posso até passar a mão na sua cabeça, o pastor passar a mão na sua cabeça, mas você não vai entrar no céu não. É melhor você ouvir a verdade, doer agora, mas te curar. É melhor doer e curar a igreja, do que só passar a mão e falar, não, vai para casa, continua assim, mas não sai da igreja não. Deixa de ser dizimista, ofertante, não é assim que muitos aí têm medo de falar? Às vezes minha esposa fala que eu sou meio duro, mas a realidade é uma só. E às vezes eu falo para a igreja, a mesma porta que você entrou, você pode sair. Porque o evangelho não é comprado não, e nem de mimimi. Para hoje a gente está ouvindo o que a gente está ouvindo, homens lá atrás foram cerrados no meio. O evangelho não chegou a nós de uma forma barata não. Foi sangue derramado, e principalmente o sangue do nosso Cristo. Glória a Deus, igreja. Aplauda o nome dele, por gentileza. Jesus morreu por você, sangrou por você, sofreu por você. E às vezes a gente quer ir para o céu, mas o que é que a gente está fazendo? A gente quer ir para o céu achando que não tem que ter renúncia. A luta é contra o diabo, mas uma das piores lutas é contra nós mesmos, pessoal. A gente é muito vaidoso. Vou para a igreja não, o pastor falou que não ia orar por mim. Eu já até imagino essa cena, sabia? O pastor é meio doidinho, né? Vocês não podem concordar, eu posso, né, pastor? O pastor fica só olhando, deixa eu ver quem tá. Não, eu gosto do jeito dele de verdade. Tem que ser assim, eu falo, eu sou assim do jeito aonde eu chego, eu sou assim, eu não tenho dupla personalidade não sou falso. Deus me escolheu assim, Ele sabe por que Ele me escolheu. Glória a Deus, igreja. Nem crente eu queria ser e hoje eu estou aqui. Me escolheu, então tá falando que Ele escolheu as coisas doidas do mundo, né? Vamos ser assim. Mas os outros pensam, eu lá quero saber da vida dos outros, o que os outros têm a ver com a minha vida, né? Às vezes a gente se preocupa com as pessoas, mas enfim. E o rei não gostou não, e mandou pegar ele para matar. Eu falei, o que é errado, missionário? Eu falei, segunda Reis. Falei, não, gente. Gente, eu estou falando que eu ia subir nervoso, mas agora eu já acalmei, ó. Então eu falei errado, a missionária falou errado aí, ó. Segunda Reis, gente. Misericórdia, hein? Segunda Reis 1:9. Tem que me avisar já antes, missionário. Uma vez eu estava na Bahia, nós estávamos numa igreja, por Deus do céu, ela era apelidada, você vê, como Bate-Caverna. Ninguém queria ir para aquela igreja, pastor. Tinha 12 pessoas no domingo, na semana era 1, 2. O bairro era muito perigoso, o bicho pegava mesmo, de verdade. Você estava na igreja, daqui a pouco descia gente dando tiro, outro subindo dando tiro. Era um bar desse lado, um bar desse lado. Não tinha janela, sangue de Jesus tem poder. Você jogava água no chão para lavar a igreja, o chão chupava água. Terrível, né? Você é doido, né? E aí eu estava lá todo empolgado falando de Jesus, e eu vi que todo mundo olhava para minha cara, mas todo mundo com um olhar assim, foi um domingo de Santa Ceia, e ela aqui me olhando, e eu falei, o que está acontecendo? Será que, eu olhei para mexer na baguia, não sei o que é. Tinha uma barata na minha gravata, mas graças a Deus que ela não falou, entendeu? Senão ia me escandalizar na igreja. Jesus. Segunda Reis 1:9. Aí eu falo, me avisa quando eu errar. Então enviou um rei. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte,
Ele estava onde, igreja? O que Elias estava fazendo no Monte Será? Estava fazendo o que, igreja? Disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei diz, o que, igreja? Repita comigo, desce. O capitão com seus 50 soldados disse, homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar outro capitão de 50 com seus 50 e lhe falou e lhe disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Esse foi mais ousado. Desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhes, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos, pois fogo do céu consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Isso é maravilhoso. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse este, assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal, Deus de Ecrom, será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Ou seja, você não precisa se consultar com este ou com aquele, você pode consultar com o único que pode te ajudar, igreja, que é Deus. Você pode chegar aqui, de repente, nem encontrar o pastor, mas encontrar a igreja aberta. Você se dobrar diante do altar, aí no seu assento, fazer tua oração. Se por último caso não tem como estar na igreja, aonde você estiver, você pode se consultar, falar com Deus. Mas hoje, de verdade, a gente vê pessoas que, sei lá onde anda com a cabeça, elas apostam essa realidade, toda a sua confiança, toda a sua esperança em pessoas, e pessoas são rasas, pessoal. Que eu, homem, posso fazer por você, se a própria palavra diz que no homem não há salvação? Quantas são as vezes, do exemplo que eu dei, que você está precisando de uma ajuda e vem alguém pedir para você oração? E às vezes a gente ora falando, poxa vida, eu não consigo resolver nem o meu, mas graças a Deus não é a gente que resolve, não é verdade? Só que Deus não gostou, e Ele nunca vai gostar, que você bote a sua confiança em mim
ou numa placa de igreja, está aqui para mim, é tão feliz, não só por pregar a palavra, mas para ir por terra, quebrar essa imagem que hoje os evangélicos têm de que, eu sou das Sagradas Missões, eu não posso ir ali na Mundial. Isso aí é a pior besteira que existe, porque placa de igreja, ela não salva ninguém. A Bíblia diz que no dia que o Senhor voltar, o templo não vai nos salvar, igreja, porque Deus não habita em templo feito pelas mãos de homens. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? O Senhor é a fonte da água da vida, como foi falado. A gente recebe. Eu escutei essa semana: para que vocês querem o Espírito Santo? Para que a igreja quer o Espírito Santo? Para guardar para você? Sendo que Ele é a fonte, Ele não para de jorrar, Ele derrama na minha, na sua vida, nos transborda, para que a gente possa transbordar em outras pessoas. Isso numa outra congregação que eu vou, isso no meu trabalho, isso nos meus vizinhos, para os meus vizinhos. Mas a gente quer ser cheio do Espírito Santo. E a pergunta que Deus falou para mim, através da boca do bispo na segunda-feira foi, na sexta-feira foi: para que você quer o Espírito Santo? Para você guardar para você? Ele derrama em nós, para que a gente possa derramar em outras pessoas. A gente precisa entender que Deus é muito mais. Quando se fala do céu, o céu alguns dizem que são ruas de ouro, né? Anjos, serafins. Ele falou de Moisés, eu falo, meu Deus do céu, Abraão, mas imagine no portão, igreja. Quem vai estar no portão para te receber? Poxa, Jesus Cristo, igreja. Eu fiz um Jesus no meu braço, a pior besteira que eu fiz na vida. Não estava bem aquele dia, não. Eu não era bem. E me empolguei e falei: faz aí, é Jesus. Hoje eu tenho um cara aqui no braço que eu não sei nem quem é. Santo Deus. E você não sabe de nada. Tem uns que falam assim: aí Kleber, esse Bob Marley no seu braço. Porque não tem nada a ver com Jesus. Sei nem quem é. Você imagina, igreja, você chegando. Poxa, que bacana. Você é doido, dá nem para. Maravilhoso. Você poder contemplar face a face Jesus, igreja. Não, ver Moisés vai ser: ô Abraão, ô Paulo. Pedro já vai estar lá, né? Pedro é bravo, a Bíblia fala. Mas eu imagino vendo Jesus manso, como diz a Bíblia, cheio de amor, transbordando amor na entrada ali, igreja. Eita Deus, falando: seja bem-vindo. Você conseguiu. Os capitães de 50 vieram, te ameaçaram, te amedrontaram, mas você não desceu. Você permaneceu com a sua vida, você foi fiel até o fim. Então entre, quando você entrar, igreja, vai ser muito mais além daquilo que você imagina. Porque a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não chegou no coração de nenhum ser humano aquilo que Deus tem reservado, preparado para aqueles que Ele ama, igreja. Vai ser muito maravilhoso. É algo que a gente nunca. Você vai falar: meu Deus, eu não imaginei isso. Se eu te encontrar lá, eu vou falar: Deus abençoe, irmão, mas eu vou. Depois a gente se vê aí, que a gente vai ter muito tempo lá, em nome de Jesus. É eterno, nunca acaba, não tem começo e nem fim. Mas depois não conversa, nós já conversamos tanto na terra. Vamos ver o que tem preparado. Eu vou ficar perdendo tempo? Não, depois eu falo. Misericórdia, tomara que lá não existe esse negócio de celular, porque vai dar um tal de celular ficar tirando foto, né? Mas vai ter não, está queimado, em nome de Jesus.
capitães vêm, igreja, você precisa entender. É maravilhoso servir a Deus, é a melhor escolha que eu e você já fez na sua vida. Aliás, a Bíblia fala, até isso Deus não deixa a gente trazer para nós, porque Ele fala, não foste vós que me escolhiste, mas eu vos escolhi. Só que você precisa entender que muitas vezes os capitães de 50 vão chegar, mas você não pode. Cantamos um louvor agora há pouco que fala assim, não sei não, tá? Mas vou tentar. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Um monte de levita aí não me ajuda não, né? Mas tudo bem. Ó, maravilhoso isso, né, igreja? Meu Deus do céu. Minha primeira oração foi: Senhor, eu li isso na Bíblia, e aí eu peguei a palavra e trouxe para a minha vida. Falei: Senhor, me ajoelhei diante do altar e falei: Senhor, me plante neste lugar, me regue com a tua unção, com a tua presença. Mas a verdade, igreja, é que várias vezes eu já quis desistir. Muitas das vezes a gente se sente injustiçado, a gente se sente afrontado, decepcionado. Eu já ouvi, acredite, pastor, eu vou sair da igreja porque a missionária passou, não falou a paz para mim. Às vezes, não precisa responder para mim, mas quantas vezes você chegou aqui e falou assim: a paz, pastor, paz, como o senhor está? Está tudo bem com o senhor, a esposa? O senhor está precisando de alguma coisa? Quantas vezes a gente fala isso para os pastores? Mas a gente quer que o pastor chegue na gente e fale: ô irmã, paz, está tudo bem com a senhora? Está precisando de alguma coisa? Como que está a sua esposa? Está tudo bem com a sua esposa? Tudo bem, graças a Deus. Eu não queria falar. Pois é, outro dia eu falei que eu não queria falar, eu tive que pregar. Mal sabe você que você vai orar ainda. Então, às vezes as pessoas elas querem sair da igreja hoje por qualquer motivo, e muitas vezes você esquece que você fez essa oração: deixa eu ficar, Senhor, nesse lugar todos os dias da minha vida. Mas o que você esquece, que todos os dias não vai ser uma maravilha não. Vai ter dia que os capitães de 50 vai falar: ei, desce depressa. Você vai se sentir ameaçado. Vai ter dia que você vai ter passado, me perdoe a palavra, um inferno no teu trabalho, dentro da tua casa, e o capitães de 50 vai chegar e vai falar: não vai para a igreja hoje não. Sai do altar, porque acredito eu que você já entregou sua vida no altar. Esse é físico, humano, mas quando a gente se prostra aqui, no mundo espiritual, nós estamos colocando nas mãos do Senhor. E Satanás sabe que você nas mãos do Senhor, ele pode te ameaçar, ele pode se levantar, mas ele não terá poder sobre a tua vida, igreja. Pode vir a doença, o desemprego, pode ser o que tiver que ser, mas se a tua vida estiver no altar, ele não terá poder, igreja. Porque a Bíblia diz que o fogo do altar queimará continuamente, ou seja, não apaga. E quando o diabo vem, ele é queimado pelo fogo de Deus, igreja. Mas se você desce, meu irmão, não, é por causa disso, é por causa daquilo outro, não deixa eu cantar, não deixa eu pregar. Vai, você está tão cheio do Espírito Santo, canta e prega para alguém lá fora. Só quer cantar na igreja para ser aplaudida pelo pastor, para ser reconhecido por alguém. A gente só quer pregar dentro da igreja.
Eu duvido, se a gente não virar a esquina ali, a gente vai encontrar um monte de gente precisando. Não seja você mesmo, você mesma, que te aplaude, igreja. Mas não, qualquer coisa eu quero sair da igreja. Aí, esse pensamento raso, você está esquecendo que existe o outro lado. Você está esquecendo do diabo. Você está achando que é um mito. Esse dia eu vi um doido lá que nem sabia que tinha essa religião, satanismo lá, nem sabia desse troço. Aquele cara do cabelão lá que fala que é do Satanás lá. Que Deus tenha misericórdia da alma dele, né? Porque ele é uma alma, né, gente? Tem que orar por ele, né? Nem sabia que tinha esse negócio aí. E é verdade, né? Porque quando aquele homem morreu lá, o Lázaro lá, o rico mendigo, Abraão falou para ele: você não tem como vir. Ele falou assim: deixa que Lázaro passe pelo menos a água nos meus lábios. Ele falou: não tem como, porque entre o céu e o inferno há um grande abismo. Vocês não fazem ideia, a gente não faz ideia de quanto tipo de demônio que tem aí. Caiu foi um bocado. Mas a gente esquece, a gente acha que é só alegria. Alegria vai ser no céu. Aqui Jesus falou: no mundo tereis o quê? Um dia eu vou falar para Jesus: eu não sabia que era tanto assim não. É porque eu vou te falar, não é verdade? Tem dia que a gente fala: Senhor. Só que a gente esquece. E aí a gente quer descer do altar. Você não sabe o perigo que você corre. Só que esse descer do altar, às vezes parece eu falando que você está saindo da igreja. Não, é quando você deixa de orar. Porque tem dia que você fala assim: hoje eu não estou afim nem de orar. Lá dentro está falando assim: lê a Bíblia. Você fala: não, hoje eu estou tão assim que depois eu vou ler a Bíblia. Você não sabe o quanto isso é perigoso. Porque os capitães de 50 tá vendo, veio o fogo desceu, o rei já mandou o quê? Outro. Tem muita gente que o fogo do Espírito Santo está se apagando. A gente ouve dizer que no final dos tempos o amor de muito iria se esfriar. O fogo do Espírito Santo não pode apagar em você, igreja. Esteja aqui não porque você quer ministrar, porque esteja aqui para se encher. Esteja aqui para você sempre. Não, hoje eu vou no culto para quê? Para me encher, para me transbordar, pegar fogo. Como talvez vocês já ouviram essa história, que é como uma brasa que está lá na churrasqueira. Mas parece besteira, mas é a pura realidade. Porque enquanto está os carvão junto ali, o bicho está pegando fogo e a carne assando, não é verdade? Mas você tira um lá, o mais aceso. Tira o mais aceso e coloca de canto, ele vai se apagar. E hoje a gente está vendo as igrejas. Eu digo igreja, não estou falando placa não, estou falando o povo, porque nós somos a igreja. A igreja de Cristo está se apagando. Mas por que está se apagando? Porque elas estão pensando em tantas coisas. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, pessoal. A gente ora, pede para Deus. Nós vamos orar daqui a pouco para Deus abençoar. Que falta 3 meses para acabar o ano. Pouco menos de 3 meses. A gente fez planos no começo do ano. O meio do ano deu uma engasgada. Começa ali querer perder a esperança. Mas a gente já vai se planejando para o final de ano. E tem hora que acho que a gente pensa que a vida é um mar de rosa. Não é, pessoal. Você precisa vigiar. Você não pode parar de orar. Não é só ler a palavra na igreja, não é só orar na igreja, mas você precisa entender que dentro de você o fogo sempre tem que estar aceso, porque a sua luta não é aqui dentro da igreja, a sua luta é quando você sai da igreja, que você entra dentro da sua casa, que você vai trabalhar, que você vai estudar, que você se depara com outras pessoas que não são da mesma fé que você, que vão te afrontar, muitos não vão te respeitar. Somos chamados de ladrão.
Tudo doido esse povo, maluco, né? Se você anda bem, está roubando. Se você anda igual um largado, eu vou na igreja desse cara nada, nem sei como se vestir. Eu sei sim, eu vou viver do melhor que Deus tem me dado, igreja. Porque as pessoas nos conhecem agora. Sempre falo isso para as igrejas que a gente assume. Vocês estão me conhecendo agora, ninguém sabe da minha história. É fácil olhar agora e nos julgar. Ninguém sabe de nada, ninguém conhece a não ser Cristo e nós e algumas pessoas mais próximas que sabem como que é a nossa trajetória. E é tudo muito doido, porque pelo menos, né, o ministério Igreja Mundial, hoje você está numa igreja mais ou menos, na outra vez você... E é assim. Mas eu não ligo não, porque a Bíblia fala que tudo é para a glória de Deus. Então você tem que entender que os capitães de 50 vão vir com um intuito: de te tirar do altar, mulher de Deus, homem de Deus. E eu não sei o que está dentro do seu coração, porque a gente ri, a gente chora, a gente louva na presença do Senhor, a gente pula, a gente é abraçado, a gente abraça. Mas muitas vezes lá no seu íntimo do seu coração, você anda aí com uma decepção, uma mágoa, um pensamento ruim que está crescendo, está se formando uma raiz. E o capitão de 50 está todo dia ali, ó. Desce. Está indo para a igreja para quê? Na vida dos outros dá tudo certo e na sua dá errado. Desce do altar. Mas Deus é bom, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que abriu o céu para nos dar essa palavra, para te dizer: não desça do altar, igreja. Não saia do altar. Porque enquanto você estiver no altar, eu te digo, vai vir luta, mas Satanás não terá poder sobre a tua vida. Mas se você sair, talvez a gente não tenha a mesma chance, igual o filho pródigo conseguiu voltar. Ah, mas o irmão dali da outra igreja saiu e voltou. Mas a gente não sabe se a gente vai ter essa mesma chance. O que Deus está tentando dizer para a igreja é: não é duro só para você. Todos nós passamos por luta, cada um de uma luta diferente, mas todos nós estamos vivendo dias difíceis, aonde Satanás... Eu falei agora há pouco desse camarada aí. Tem hora que eu dou risada sozinho, essa internet é muito interessante. O cara chegou falando que a macumba, que não sei o que os crentes iam comer o tal do pão que o diabo amassou. E lá nós comemos pão que o diabo amassou. A gente come maná que desce do céu. Não é verdade, igreja? Aí agora o camarada fez um vídeo falando: ó, evangélicos, que se quiser juntar a nós, porque eu reconheço o seu Deus, e pipipi, papapá. Sabe para que tudo isso aconteceu? Para Deus fazer a igreja enxergar que nós estamos nessa noite aqui adorando a Deus, mas existe o outro lado, que estão fazendo trabalho, rituais, com um objetivo: de fazer você desistir. Porque a Bíblia fala: aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa da vida eterna, igreja. Eu não vim aqui falar para você que você vai só ser vitorioso aqui, não. Deus colocou isso no meu coração para dizer para a igreja: não desça do altar, seja vigilante, seja prudente. Porque talvez você não receba nessa terra tudo o que você quer, mas tudo o que você precisa, Deus tem reservado no céu para a igreja. O evangelho não é tão raso para a gente achar que a nossa vida nessa terra tem que ser só de conquista. Você vai ter tudo o que você precisa, porque até hoje Deus tem te sustentado. Talvez, às vezes, a gente não tem um bife para comer, mas a gente tem um alimento lá para comer. Tem ou não tem, igreja? Tem ou não tem?
Não é todo dia que come bife, não. Aí veio o cidadão falando que você vai comer só picanha. Hã? Quem crê? Hã? Deixa pra lá, né? Não sei quem é quem, né? Sei lá, né? Mas deixa pra lá esse assunto. Hã? Igreja, presta atenção. Não desça do altar. É uma história muito bacana. O cidadão falou que ia sair da igreja. E saiu. E era um país muito frio. E o pastor foi visitar aquele homem. E ele chamou o pastor para sentar, tomar um chá. Acendeu lareira. Deus, você entendeu, né? Lareira. Hã? E o pastor não falou nada para ele. Com licença, o pastor pegou cada um sentou numa cadeira, tomaram chá, e o pastor não falou nada para ele. E ele, sem entender, ele olhava para o pastor olhava para ele. O pastor parou de olhar para ele e começou a olhar para o fogo. E com um gancho de ferro para mexer a brasa, o pastor escolheu a brasa que estava mais acesa, mas não falou nada. E aquele homem que tinha saído da igreja observando, talvez pensando: o que esse pastor está fazendo? O que ele quer dizer? E o pastor pegou com um gancho aquela brasa que estava bem acesa e tirou de lado, e aquela brasa foi apagando até ficar sem nenhuma luz. Aí o pastor pegou ela de novo com um gancho e colocou no fogo. E em poucos segundos, aquele carvão que uma hora estava apagado, ele fez. O pastor levantou, agradeceu pelo chá e foi embora. Quando foi no outro domingo, aquele homem tinha voltado para a igreja. Ele entendeu, igreja, que ele achava que estava bem, que ele pensava que estava bem, mas a realidade é que ele estava apagado. Antigamente, o diabo lutava para tirar a gente da igreja e deixar a gente apagado, como um carvão molhado, difícil para acender. Mas muitas vezes o diabo tenta fazer isso dentro da nossa igreja, ou com nós dentro da própria igreja. Chegamos desanimados, não buscamos mais como tínhamos que buscar, e às vezes a gente se apaga. Por quê, pastor? Porque a gente está pensando, está mirando no alvo errado. Porque quando o seu alvo é Cristo, de verdade, igreja, pode se levantar o inferno, mas você desce. De fato, às vezes você desce, mas para se humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Não sei como está a sua vida hoje, o que você está passando dentro da sua casa, seu trabalho, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas talvez você já não é mais aquela luz que você era antes. Talvez os capitães de 50 estão tentando te convencer que você precisa descer, e descer depressa, que outro lugar vai ser melhor, que outras pessoas vão te aplaudir, que outros lugares você vai ser mais reconhecido. Outros lugares você vai ser mais reconhecido. Tenta lembrar de onde Deus te tirou, igreja. Tenta lembrar de quando você estava lá, nas drogas, na bebida, uma miséria danada, na morte. E hoje, talvez você fale: não, eu não vivo uma vida de rei. Mas você faz noção do que está dentro de você, igreja? Você tem noção do que está dentro de você? Existe o Espírito de Deus dentro de nós, igreja. João disse: maior é o que está em nós do que está no mundo. Paulo diz: por ele nós nos movemos,
somos o que somos porque existe um Deus dentro de nós. Somos criaturas pequenas, mas dentro de nós existe um Deus enorme, forte, poderoso, capaz de dissipar as trevas, de expulsar de dentro de você a enfermidade, de expulsar de dentro de você as dores, o sofrimento, a depressão, a opressão, a frieza. Éramos frios e hoje somos fervorosos, porque o Espírito de Deus arde continuamente dentro de você, igreja. Não mira no lugar errado. Eu não estou dizendo que é assim, mas se for, ou se acontecer, se o irmão nem te dá paz, de você não ter oportunidade, não esquente a sua cabeça, igreja. Recebe tudo que você tem que receber aqui e faça transbordar na vida de pessoas que estão lá fora. Hoje eu falei para a igreja que as campanhas da igreja tem que ser eu e mais um. Qual é a campanha de hoje? Eu e mais um. Como assim? Vou levar alguém para a igreja. E se o A não querer ir, o B vai querer. E se o B não querer, o C vai. E se não for, vou chegar no Z, mas alguém vai comigo para a igreja. Aí daqui a pouco vem mais um. Aí daqui a pouco vem mais um. Quando a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a olhar a dor das pessoas que estão aí fora, precisando de um abraço, é maravilhoso você me abraçar e eu te abraçar, de sermos ministrados aqui dentro. Mas eu vou te falar uma coisa: procure fazer isso com pessoas lá fora para você ver. Você vai sentir uma coisa que talvez você vai falar: meu Deus do céu, eu vou pedir para Deus me ajudar a trazer tanta pessoa para a igreja. Porque às vezes, acredite, um abraço é o suficiente para uma pessoa vir para a igreja. Não deixa isso morrer dentro de vocês, pessoal. Eu sei que é muito bom a gente servir a Deus, mas existe o outro lado. Só que o outro lado não terá poder sobre a tua vida. Jesus falou isso: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ouvimos pregações falando de Jó. Jó permaneceu ali, e o diabo fazendo de tudo para ele ir para o outro lado, mas ele continuou adorando. Ele perdeu tudo, mas continuou com a vida dele no altar. E o que Deus fez na vida dele foi maravilhoso, igreja, incomparável. Glória a Deus. Não saia do altar, não desça do altar, igreja. Permanece com a tua vida no altar. Aconteça o que acontecer, escute o que escutar, se levante quem tiver que se levantar, mas permaneça com a tua vida no altar, igreja. Não saia do altar. Eu poderia trazer qualquer outra mensagem, mas Deus mandou eu te dizer isso: não saia do altar. Às vezes a gente tem essa sensação de falar: poxa vida, hein? Estava num lugar, agora estou em outro, né? Não estou falando só de igreja, não. Às vezes no trabalho, fulano chegou agora, já tem uma promoção e eu estou aqui há tantos anos. O patrão passa e não me dá nem bom dia. Faço de tudo nessa empresa. Chão. Levo sozinho no peito. E daí, igreja? Seu reconhecimento vem de Deus. Mas eu queria ganhar mais. Não é assim que a gente pensa? Eu queria ganhar mais. O que é bom, né? É ou não é? Se acontecer, não é bom? O salário aumentar? Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Eu não, eu vim falando ontem para minha esposa. A gente bem que podia ganhar um pouquinho mais, né? Não é ruim. Ruim são pessoas que estão aí fora, desempregadas. Faz o seu serviço lá. O Senhor é o teu pastor, igreja, e nada vai te faltar. Glória a Deus, igreja. Deus mandou te dizer isso: não saia do altar. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Fiquem de pé, por gentileza. Glória a Deus. Nós vamos orar, igreja.
Eu falei 2 Crônicas, né? A missionária falou. É porque aconteceu algo maravilhoso. E a Bíblia fala no próprio livro de 2 Crônicas que tendo Salomão acabado de orar, olha isso aqui, igreja. E tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. Nós vamos orar. Nós já orou, nós já adorou, mas nós vamos orar. E de fato, eu queria que você realmente orasse por alguém, porque nós não conhecemos o que está dentro de cada coração. E quando você orar, eu acredito nessa palavra, igreja, que nós vamos orar e o fogo vai descer. E se alguém estava frio, vai sair daqui fervendo. Glória a Deus, pegando fogo, mas esse fogo não vai parar por aqui, porque você vai encontrar outras pessoas, hoje, talvez não por causa da hora, mas provavelmente você vai encontrar alguém amanhã, que vai estar fraco, fria, e quando você chegar perto dessas pessoas, essas pessoas vão se acender. Vai ser tremendo o que Deus vai começar a fazer a partir de hoje, igreja, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família. E o fogo não vai descer. Mas se você se sentir à vontade também, bota o teu joelho no chão aí e ora. Vem no altar e ora. Mas eu quero orar por você. Eu tenho tempo para orar ainda? Tem? Glória a Deus. Amém, pessoal? Em nome do Senhor Jesus, feche os teus olhos. Se você sentir no teu coração, igreja, segure nas mãos de alguém, segure nas mãos do seu irmão, e você vai orar, e você vai pedir para Deus: Senhor, não deixa o fogo se apagar na vida dessa pessoa. Meu Deus, o inimigo tem se levantado. Muitas vezes estamos aqui, Senhor, muitas vezes estamos aqui louvando, orando,